Porque vai tratar da vida de Lázaro. Este Lázaro, junto com as suas irmãs Marta e Maria, residem na cidade de Betânia. E a Bíblia diz que Jesus está em uma região quando recebe a notícia que Lázaro não está bem, que Lázaro está enfermo. E os mensageiros que trazem as notícias a Jesus trazem as notícias que ele não está bem. A Bíblia diz que Jesus continua aonde está e permanece ali cerca de 4 dias, quando se chega a notícia que Lázaro já havia morrido e que já havia sido sepultado. Ora, é bastante interessante observarmos que quando Jesus recebe a notícia que o seu amigo está doente e que agora está morto, eu acredito que aqueles que estão à volta de Marta e Maria estão indagando: cadê o amigo da família? Cadê o amigo desta casa? Cadê o amigo que vinha aqui quando Lázaro estava bem? Só que perceba que o texto é categórico em nos revelar que Cristo, por meio de Deus, tinha um propósito específico para a casa de Lázaro, de Marta e de Maria. Nós estamos a poucos dias de findar 2023 e os céus me trouxe aqui para lhe dizer que Ele tem um propósito específico na tua vida, na tua casa e na tua família. E tudo aquilo que Deus lhe prometeu em todo o discorrer de 2023 vai acontecer. Existem coisas, existem promessas, existem recados de Deus que antes de findar 2023 vai acontecer. E aquilo que não acontecer em 2023, Deus vai criar situações no pique a folha para que em 2024 você viva. Mas percebamos que agora Jesus entra por Betânia depois de 4 dias de Lázaro, seu amigo, ter morrido. E as primeiras indagações é: por que ele chegou aqui agora? Porque nós, seres humanos, temos a deficiência de achar que Jesus chega atrasado. Oh meu Deus, a gente tem essa deficiência de entender que Jesus deveria ter chegado quando Lázaro estava doente no Piéria. E aí eu abro parênteses: quantas vezes nós achamos que Jesus precisa chegar antes de alguém quebrar financeiramente? Quantas vezes nós achamos que Jesus precisa chegar antes que um casamento se acabe? Quantas vezes nós achamos que Jesus vai chegar antes que um filho se perca, antes que uma filha se perca, antes que uma família tome decisões e caminhos errôneos? E muitas vezes o céu não vai chegar no nosso tempo, mas isso não conota que Ele não se manifesta, isso não revela que Ele não vai chegar, isso não está na condicional que Ele não vai se manifestar. A Bíblia diz que depois de 4 dias morto Lázaro, seu amigo, Jesus entra para revolucionar aquela cidade, aquela aldeia de Betânia. Por que, apóstolo? Porque ele chega para mudar aquilo que está caótico. Ele chega para mudar aquilo que aos olhos naturais e humanos é impossível resolver. E a pergunta de Deus para você e para sua casa e para sua família é: o que é impossível aos teus olhos? Porque aquilo que é impossível aos teus olhos é possível aos olhos de Deus. Quando Jesus entra por Betânia, já existe
uma multidão esperando Jesus. E a primeira indagação é: por que ele não veio quando o seu amigo estava apenas doente? Não fez esse enxergar os cegos, ouvir os surdos, falar os mudos, andar os paralíticos, os coxos voltarem a saltarem? E por que ele não voltou antes de Lázaro falecer? Jesus chega em Betânia para responder questionamentos. Jesus chegou aqui para trazer resposta a questionamentos que você tem no interior da sua alma e que ainda no discorrer de 2023 não fora respondido. A Bíblia, você conhece a narrativa que chega Marta e diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. É como se estivesse anulando na sua fala a manifestação de Deus por meio de Cristo, porque Cristo não estava em Betânia, mas sabia e a nenhum momento perdeu o controle da família de Lázaro. É Deus dizendo para alguém aqui: eu não cheguei na sua casa ainda, eu não entrei na sua família ainda, eu não fiz o que você está orando ainda, mas eu não perdi o controle. Tudo está nas minhas mãos e patente aos meus olhos. Eu estou no controle. Jesus entra e a pergunta do capítulo 11 é: aonde está Lázaro? Ai meu Deus, alguém vai dizer: vem cá e vê. Quando Jesus chega, a Bíblia diz no versículo 39 do capítulo 11 que ele começa a chorar, e a Bíblia diz que aqueles que estão à volta estão dizendo: este verdadeiramente amava Lázaro. Por quê? Porque ele está chorando. Oh meu Deus, Jesus está expressando o amor, a empatia e a compaixão que ele tem por aquela família, que representa e tipifica as famílias desta terra. Jesus jamais abriu mão da sua casa, da sua família e de alguém que você tem colocado no altar de Deus. Eu aprendi nesses 27 anos de caminho com Jesus que tudo aquilo que você coloca no altar de Deus, no altar da oração, no tempo determinado por Deus, Deus vai trazer resposta, Deus vai trazer solução, Deus vai trazer intervenção. O inimicante, o reminar a súria, e aquilo que para muita gente é impossível, Jesus já entrou, já está movimentando as águas para te dar vitória. A Bíblia diz que Jesus chega à frente do túmulo e a pergunta é: o que ele vai fazer? Ele vai dizer, ele vai dar uma ordem de comando: tirai a pedra. Porque tem coisa que é para ele fazer, mas tem coisa que você e eu precisamos fazer. Remova a pedra. Alguém vai indagar. Sabe o que me chama a atenção? Quantas vezes o Senhor te dá uma ordem de comando e você vai indagar: será que vai acontecer? Será que é o Senhor? Será que é a sua voz que está se manifestando? E o Senhor está dizendo: receba a ordem de comando e a execute. Mova, retire, tire a pedra do caminho. É Deus dizendo: tem coisa que eu vou fazer, mas tem coisa que é você que precisa fazer. Eita, eu vou melhorar e descer o nível da revelação. Deus está dizendo: tem coisa que a mão dele vai fazer, mas tem coisa que é o seu joelho, tem coisa que é a sua oração, tem coisa que é a sua consagração, tem coisa que é a sua entrega,
tem coisa que é a sua renúncia, tem coisa que é você que precisa fazer para que o milagre entre na sua casa. A Bíblia diz que eles removem a pedra. Removendo a pedra, ele vai dar outra ordem de comando. E sabe o que me chama a atenção no capítulo 11? Ainda não cheguei no capítulo 12 que lemos. No capítulo 11, Jesus vai ressuscitar Lázaro, porque daqui a alguns dias ele morrerá, será pregado na cruz do Calvário, será levado pela morte, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então, antes de ir para a cruz e morrer, ele primeiro vai deixar um sinal de ressurreição. E aí, quando eles removem a pedra, Jesus diz: Lázaro, vem para fora. A Bíblia diz, parece, e eu conjecturo para não ferir o texto, parece que vejo Jesus dando a ordem de comando e a morte entrando em parafuso e dizendo: que voz é essa? Porque todo mundo passou pela morte, mas a ordem de comando que eu estou recebendo, eu não tenho poder sobre ela, e eu preciso liberar quem está morto. É Jesus dizendo para alguém aqui: não pique a folha quando a palavra de comando for liberado. Até quem morreu espiritualmente, até aqueles que morreram nos sonhos, nos projetos, nos ideais, vai ter que ressuscitar, porque a palavra de comando que entrou dentro do sepulcro mexeu com a guilhã da morte, mexeu com a morte, e a morte teve que devolver aquele que havia morrido, porque a palavra foi liberada. Glória a Deus. O que é que morreu na sua casa? O que é que morreu na sua família? E eu posso falar de morte com propriedade, porque eu perdi o meu filho, 3 meses depois eu perdi a minha mãe, alguns meses depois eu perdi o meu tio, e agora no mês de agosto eu perdi a minha sogra. A minha sogra era a nossa intercessora pessoal, era alguém que entrava para o quarto e ficava 4 dias em consagração pela nossa vida, para que o céu se manifestasse por meio da nossa vida. Falar da minha mãe é falar da minha, daquela que me concebeu, mas também a minha intercessora, a minha conselheira. Falar do meu filho é falar daquele que caminhava comigo, que dividia os meus sonhos, que dividia os projetos da obra, o ministério, que sonhava e idealizava os sonhos juntos, sempre acante o revaginai. Mas perceba que diante das perdas eu precisei continuar caminhando, e eu comecei a entender no processo do meu filho porque que existem muitas pessoas que diante da vida perde alguém, nunca mais levanta pela falta de estrutura. E não é culpa de quem perdeu, não é culpa de quem não tem estrutura, porque perder alguém nunca será fácil para ninguém. Mas quem está alicerçado em Cristo, a perda até pode vir, mas o céu vai te dar estrutura, o céu vai continuar te mantendo de pé, porque tu pega e o céu vai abrir o seu entendimento, ao ponto de te fazer entender que por mais que você perdeu alguém neste ano ou recentemente, o céu está trazendo amadurecimento para a tua mente, ao ponto de te fazer entender que pessoas partiram que são importantes na sua história, na sua vida, mas que você precisa dar prosseguimento. Renúncia, cante o revasnai daquilo no qual Deus confiou nas tuas mãos. Glória a Deus, aleluia. Olhe-me na cara,
de reva. Ai, Jodeneque a súbria. Jesus está conversando com a morte. Libera Lázaro, porque a minha palavra de autoridade, de comando foi dada. A morte não tem força contra Jesus. Talvez você entrou aqui e alguém jurou a sua casa, jurou a sua família e disse: se não sair, se não pagar, nós vamos tirar a vida. Só que o céu está dizendo: os seus joelhos mantêm a sua casa de pé. Glória a Deus. Os seus joelhos mantêm o seu casamento de pé. Os seus joelhos mantêm as portas abertas para aqueles que vão guerrear durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante o ano, para trazer os recursos para a sua casa. E é por isso que você não pode desistir daquele que ainda não está aqui, mas que faz parte das suas orações. É por isso que você não pode abrir mão. É por isso que você precisa entrar diante de Deus e dizer: Deus, eu estou aqui, eu estou fazendo o seu papel, eu estou fazendo, melhor dizendo, eu não estou fazendo o teu papel, eu estou fazendo a minha parte, eu estou dentro da tua casa, eu estou caminhando, eu estou rompendo os meus desafios, mas olha lá para a minha casa, olha lá para o meu filho, olha lá para a minha filha, olha lá para o meu marido, olha lá para a minha esposa, e o Senhor está dizendo: fica tranquilo, porque enquanto você está aqui, e eu tenho autoridade do céu para dizer isso aqui, Duramacante o Reva, enquanto tu estás aqui, um anjo já saiu e te encontra a tua casa, e milhões de cadeias estão sendo quebradas, e Deus vai colocar um cântico de vitória nas tuas Lázaro está ressuscitado. Capítulo 12 que lemos. A Bíblia diz que 6 dias antes da Páscoa, Jesus volta a Betânia. E o quadro é outro. O quadro que ele vem a primeira vez, em que Lázaro está morto e sepultado, é de incredulidade. Ele chegou atrasado. Por que ele não veio antes? O quadro no qual ele chega à cidade ou à aldeia, se pudesse carregar Jesus diante da multidão, carregava, porque viu que ele ressuscitou alguém que estava morto fisicamente. Biblicamente, quando alguém morre, o espírito sai do corpo e volta para debaixo do altar de Deus. A alma, sempre das nossas emoções, ou vai para o Hades, ou espera, segundo algumas correntes teológicas, vai para o paraíso, que está reservado em uma região, fica lá guardado para quando tiver que ser arrebatado. Melhor, quando tiver que sair de lá para prestar contas, porque a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então perceba, o espírito de Lázaro está já debaixo do altar, a alma provavelmente no paraíso. E quando Jesus dá ordem de comando, o espírito tem que voltar para o corpo. A alma, onde ela está, ela tem que voltar para o corpo. E o corpo que não tem mais vida, já está em decomposição, tem que ser restabelecido para desatar a faixa ou as faixas de Lázaro. Então, quando ele volta a segunda vez, não tem problema. Ele vem para cegar. Não tem incredulidade. Aqueles que não criam passaram a crer. Porque tem gente na nossa família que só crê, é igual Tomé, só crê se vê.
mas Deus levantou você para ser sinal para que eles creiam. Passa 6 dias antes da Páscoa e Jesus chega em Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Ali Jesus faz uma ceia de comunhão, de coinonia, porque ele está com a família de Lázaro. E quando Jesus chega para esta ceia, ele chega para trazer o entendimento que uma família, cada um tem o seu papel na obra de Deus e no reino de Deus. Não pensemos que todo mundo da nossa família que se converter será igual a nós. Não. Cada um tem um papel. Cada um estará debaixo de um propósito. E é isso que Jesus veio explicar na ceia, na qual ele está na casa de Lázaro. Porque o texto discorre dizendo: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu toda a casa. Marta servia, sendo Lázaro aquele que assentava à mesa. Então Jesus está dizendo: Maria está na adoração, porque essa vez quando eu chego, não para de me adorar. Ela pegou o melhor unguento, o melhor nardo, o melhor bálsamo e vai derramar sobre Jesus. Adoração expressa na alma e também de forma física. Marta está servindo, porque tem gente da nossa família que vai adorar, mas tem gente da nossa família que vai servir. Durante muitos anos nós ouvimos falar que Marta não servia, porque Marta só se preocupava com o trabalho. Mas Marta está servindo. Quando alguns adoram, outros vão servir. E quando alguns estão servindo, a Bíblia diz que Lázaro senta, volta à mesa para estar com Jesus. Então tem gente na nossa família que vai viver níveis profundos de relacionamento com Jesus na mesa. Tem gente na nossa família que vai servir Jesus com maestria. Tem gente que vai adorar a Jesus na nossa família com excelência e qualidade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então quando você intercede, então quando você ora, quando você clama por um familiar, e ele chega à casa de Deus e não vai para a área, ou não tem não sente as mesmas coisas que você sente, não é para você se preocupar, oh glória, porque a cada um Deus vai mandar para uma área da casa do Senhor, e a cada um terá o seu valor expresso debaixo do propósito de Deus. Eu me recordo que eu fui o primeiro a me converter a Jesus. Quando eu me converti, o meu pai disse: Denis, você tem certeza que você entregou a vida a Jesus? Eu disse: pai, tenho, porque eu sou um dançarino, e todas as vezes que eu vou dançar, um vazio toma a minha alma, e a música não tem poder para preencher o vazio da minha alma. Pai, eu vou lá para as baladas, na minha época não chamava balada, mas vou usar o termo de hoje. Eu ia lá para as baladas, mas nada que eu fazia lá resolvia. Mas um pregador mirim pregou para mim,
falou de Jesus aos 17 para 18 anos. Eu entrei numa igreja e quando eu entrei, Jesus falou a minha vida inteira para aquele pastor. E naquela noite eu entreguei a minha vida a Jesus. E depois que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu cheguei em casa contente, eu cheguei em casa feliz. Mas quando eu fui expressar isso para minha família, eu arrumei uma guerra. Eita, por quê? Porque meu pai disse para mim: Denis, nós somos católicos e se você tomou essa decisão, você pode sair de casa. Eu disse: pai, eu não posso desrespeitar o Senhor, eu acabei de aceitar Jesus. Mas deixa eu falar um negócio para o Senhor, eu vou embora. Não tem problema, porque o Jesus que eu recebi preencheu algo na minha alma que ninguém desta terra conseguiu preencher. O meu pai não voltou a palavra atrás. E eu morei alguns dias na rua. E nem por isso eu me revoltei contra o meu pai. Eu continuei orando, intercedendo: Senhor, salva o meu pai. Meu pai era um alcoólatra. Salva o meu pai. Liberta o meu pai. Eu entrava pela porta da sala, meu pai saía pela porta do fundo. Eu ia uma vez no mês ver a minha mãe e meu pai. Quando eu chegava lá, eu dizia: bênção, pai. Ele saía pela porta do fundo e não me respondia. Eu continuei orando 8 anos afinco. Salva, eu não aceito. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor está falando com alguém aqui. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 8 anos depois, papai desce as águas do batismo e eu nem pude ir porque foi muito rápido. Eu ainda residia em Belo Horizonte, minha terra natal, quando eu recebi a notícia: o seu pai está descendo, decidiu agora descer as águas do batismo e está descendo. Os anos se passaram, a minha mãe partiu e hoje o meu intercessor pessoal é o meu pai. Eu falei com ele hoje pela tarde e ele dizia: Denis, você está debaixo das minhas orações, meu filho amado. Hoje eu entendo tudo aquilo que fazia sem conhecimento e sem entendimento, e hoje eu estou aqui posicionado para que Deus te use aonde você colocar a planta dos teus pés. É Deus dizendo para alguém aqui: esta pessoa que te dá tanto trabalho no meio da sua família é alguém que vai te dar tantas alegrias que você não imagina. Glória a Deus. É por isso que você não pode desistir delas. Então, Jesus chega só para fazer entender. E João destrincha o texto. Por quê? Porque ele diz: olha, Marta servia. Como tem gente que foi levantada com maestria para servir. E quem foi levantado para ser servo, para servir, você vai vendo a essência. Não quer nome, não quer aplauso, quer servir, quer ser útil, quer ser instrumento apenas. É Deus dizendo para alguém: talvez você está aqui preocupado com tantas coisas, e o Senhor está dizendo: talvez apenas servir é o suficiente. Glória a Deus. Outros, o Senhor vai colocar na família ou da família para se relacionar em alto nível com Jesus. O meu pai foi na igreja que eu congregava antes de se converter falar mal de mim para o pastor. Você tem noção do mistério? Aí eu tenho uma irmã que agora é crente, canela de fogo, me perseguia. Eu sou o primogênito. Depois vem meu irmão Daniel, vem a minha irmã Ana e depois vem a Aline. Daniel me perseguia, Ana. A Aline era caçula, não tinha entendimento de muita coisa. E hoje a Ana fala para mim: Denis, eu não tinha entendimento
nada mesmo não. Hoje ela lidera 30, 40 pessoas na mídia da igreja da Batista Lagoinha, lá em Belo Horizonte. Sabe o que é isso, irmão? Aquele que tem promessa, a promessa não vai cair, irmão. Deus está dizendo para alguém aqui: a promessa não vai morrer. Você precisa entender que tem gente que Deus, que talvez você chegou aqui primeiro do que a sua família. É Deus dizendo: é porque você, eu levantei para sentar na mesa e se relacionar direto comigo. Você é o instrumento que sustenta a família espiritualmente. Eu conheço gente que não tem nem ouro nem prata, mas quando dobra o joelho para orar pela família, Deus faz um reboliço. E talvez eu estou falando com Lázaro aqui, que a carga para você é mais pesada, que a cobrança para você é mais pesada, e tem hora que você não entende porque estão cobrando de você. Mas eu vim aqui como profeta do norte do Paraná dizer para você: está cobrando porque você tem potencial, está cobrando porque você tem estrutura, está cobrando porque você dá conta, está cobrando porque você tem relacionamento com Deus. Andarabacante o reva, está cobrando porque você é o sustentáculo da sua família, está cobrando porque quando você ora é um movimento nas regiões onde a sua mão não pode entrar, nem intervir e nem tocar. Aleluia! Glória a Deus! É por isso que tem gente que carrega, que parece que carrega um fardo pesado e não é pesado. Deus não dá nada para ninguém que não possa suportar. É Deus dizendo para alguém aqui: suporte. Você tem o privilégio de sentar com Jesus na mesa e dizer: Jesus, aqui está doendo. Jesus entra lá. E o que eu acho mais lindo? Quem tem relacionamento com Deus, você já percebeu que o que ele fala com Jesus não demora muito tempo e acontece? Alguns dizem assim: o que ele tem? Intimidade. E isso custa tempo. Tem dia que não tem palavra, mas tem lágrima. Tem dia que não tem nem lágrima, mas tem no silêncio e no espírito oração. Mas ele está se relacionando, porque mesa fala de koinonia no grego, fala de comunhão. Tem hora que a sua família não precisa ouvir que ela vai para o inferno. Não. Ela precisa que você sente e tenha comum